Respira fundo, prepara o coração, está começando mais um Vozes da Evolução. Meu nome é Gustavo Pérez e, como sempre, eu não estou sozinho, tenho amigos especiais, tenho uma convidada ilustre aqui na mesa conosco. Mas vamos lá, estou aqui com o Pedro. E aí, Pedro? E aí, gente, tudo bem? Muito prazer, muito feliz de estar aqui novamente. Meu nome é Pedro Orlando e vamos lá para mais esse episódio, para o segundo episódio do Vozes da Evolução. Vamos seguir firme nesse caminho. Bora lá! Bom, aqui é o Glauco e hoje eu vou falar uma coisa. Será que tá tudo já pré-estabelecido? Aí já fica um questionamento maravilhoso pro começo do episódio, hein? Será que tá tudo pré-estabelecido? Vamos descobrir. É. Olha, Glauco, a gente vai ter que responder isso aí depois, hein? Olha a resposta já. E temos aqui a Dona Ângela, nossa convidada ilustre. Dona Ângela, fala pro pessoal quem que é a senhora na fila da evolução. Opa, primeiramente, muito obrigada pelo ilustre. Realmente estou muito feliz de estar aqui, um prazer imenso. Eu acho que na fila da evolução eu sou uma simples cuidadora, acadêmica de pedagogia e tentando evoluir, como todo mundo, né? Tentando fazer o meu melhor. Se eu estou conseguindo, eu não sei, mas que eu estou tentando, eu estou. É isso aí, então. É o que importa. Bom, então hoje, né, o nosso assunto, seguindo aquela ideia aí, você ouvinte que vem nos acompanhando, a ideia é usar como plano de fundo, né, dos nossos podcasts, desse nosso bate-papo, os episódios que nós publicamos no nosso canal no YouTube, Ato de Evolução. Inclusive fica aqui o convite, não é, pessoal? Siga a gente lá no YouTube, no Instagram. Aliás, é melhor, né, Pedro, ir pelo Instagram, né, que lá tem todos os links. Sim. Dentro do Instagram, o Instagram é @atodeevolução, tudo junto, sem cedilha, sem tio no ar. E lá na bio do Instagram você vai ter um link que leva a todos os outros links. Link para o podcast, link para o YouTube, link para o TikTok. E aí vocês conseguem ter acesso a todo o nosso acervo de conteúdo espírita. Beleza? Então não esquece, é @atodeevolução, sem cedilha e sem tio. Isso aí, perfeito. Segue a gente lá, gente, para ficar ligados aí em todas as novidades. Bom, eu vou fazer, se vocês não se importarem, eu vou relembrar aqui nosso ouvinte de qual é esse episódio que nós estamos falando. O episódio é o episódio de número 2, ele se chama Pedido ao Mar, e essa pessoa que vos fala aqui pagou esse mico. Olha, o que eu não faço por esse projeto, viu? Eu vou falar um negócio. E fui lá no mar e interpretei o Rogério, que é um personagem, né, meio atrapalhado, meio desastrado, que ele estava em busca de respostas, né? Então, ele usou as férias dele ali e falou, eu vou ter as minhas respostas, eu vou lá pro mar para conseguir falar com Deus, né? E ali ele tenta de várias formas, né? Ele ora, ele medita, tentando buscar, né, as respostas das quais ele busca. Só que as respostas que ele recebe do mar, do universo, são extremamente diferentes daquelas que ele imaginava que ele receberia. Mas o que é positivo? É que no final ele entende, ele fala, não, peraí, eu acho que eu estou entendendo. As respostas os meus pedidos, as respostas aos meus pedidos foram diferentes do que eu imaginava, mas eu acho que eu entendi o que o universo está tentando me dizer, né? Então, no final das contas, o que a gente pode tirar de lição, pelo menos daquele episódio, é que ele sai dali modificado, ou seja, ele conseguiu compreender que nem tudo que a gente pede vem da forma que nós esperamos. Daí o título desse episódio de hoje, que é Pedi e Obtereis. Maravilhoso. Foi um belo resumo. E daí a gente já pode tirar diversos questionamentos aqui que podem alimentar a nossa conversa. Quantos momentos nós não sentamos, fazemos uma oração que mais parece uma sequência de súplicas, pedindo por isso, por aquilo outro, sem saber se merecemos ou não determinadas situações que estamos pedindo, ou que aí já levanto um outro questionamento aqui. Provavelmente já pedimos aquelas coisas pelas quais estamos passando e agora a gente está pedindo para não passar por elas. Então, vale essa reflexão dentro desse tema. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessas sequências de súplicas que muitas das vezes nós fazemos no nosso dia a dia. O que vocês pensam sobre isso? Esse valor de oração, né, de algumas formas aí.
Às vezes a gente tá na casa espírita ou em outros locais, né? Tem uma oração tão demorada, tão grande, e fala disso, fala daquilo. Eu tava dando uma olhada aí no capítulo 27, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, e justamente ela fala, não precisa falar demais, basta que seja do coração. Inclusive fala, né? Fala assim, Deus sabe o que você precisa, né? Então não precisa falar demais, né? E às uma gente pega numas orações que às vezes demoram 5, esses tempos atrás eu acho que demorou uns 10 minutos de uma oração de uma pessoa. E isso não é legal. Dá até cansa, você até se perde na oração. Porque tem aquele tempinho ali que você consegue prestar atenção, principalmente quem está ali, né? E de repente a oração se perde. E em relação, né, isso que se fala, né, que Deus sabe o que a gente precisa, por que rezar então, né? Exato. Eu acho que esse é o grande questionamento. Se Deus sabe o que nós precisamos, por que rezar? O que vocês acham? Bom, eu tenho comigo, né, realmente, não creio que seja a oração, o tempo que você faz, que você usa para fazer uma oração, que você vai ter seu pedido atendido. Em primeiro lugar, merecemos aquilo que estamos pedindo? É momento daquilo acontecer? Se Deus sabe tudo, se Deus tem o poder sobre todas as coisas, óbvio que Ele tem o poder sobre nós e sobre tudo aquilo que nós precisamos. E Deus, sendo Pai como Ele é, Ele não vai deixar que passemos por aquilo que não seja necessário. Tá bom, mas por que pedir? Porque Ele quer ver a nossa vontade. Ele quer entender o que eu tenho dentro do meu coração. E qual que é a melhor forma de se conectar com Deus? Através do coração, do sentimento, né? Então, ele sabe, Ele me conhece, mas Ele quer ver a minha vontade. Nós não somos VIP? Vontade, inteligência e espírito. Então, por que não usar desses 3 atributos maravilhosos? Concordam? É verdade. Então, até mesmo a questão de você ter fé, demonstrar para Deus, não, eu tenho fé. Sim. Eu acredito. Sim. Acho que humildade, por saber que você não dá conta de tudo e às vezes você precisa de uma força que vem de algum lugar, né? Para te ajudar. E eu acho que tem muito valor a humildade, né? Você perceber que você precisa, porque às vezes as pessoas querem se fazer de fortes e tudo mais, e nem lembra da oração, né? Muitas pessoas ficam meses, até anos sem orar, né? Deixa pra lá. E também essa coisa realmente de não saber, a gente pede uma coisa, mas ela vem de uma maneira que não o que você pediu, da forma que você pediu, mas da forma que você precisa, né? Se você precisa de alguma coisa, Deus vai te dar coragem, vai te dar paciência, vai te dar resignação para você atingir o que você pediu. Sim, sem dúvida. Como bem lembrou o Pedro, né? E se nós já em outras vidas nós pedimos, né? Que passemos por aquela dificuldade na tentativa de resgate, e hoje nós estamos vivendo e estamos reclamando. Então não faz sentido, né? E sim, acredito muito que a fé é o que vai desenvolver a sua conexão absoluta com Deus. É a fé. E se você tem fé, se você pediu e não aconteceu, então por que duvidar? Por que acreditar que Deus não me ouviu? Mas aonde está a sua fé? Né? E às vezes o fato de realmente não acontecer aquilo no momento que você deseja é justamente o motivo de você provar a sua fé absoluta a Deus, em Deus, né? E é importante lembrar o seguinte: Deus é uma fonte inesgotável de energia, de suprimento. É difícil até você definir isso, mas uma fonte inesgotável de tudo aquilo que a criação precisa. E agora, circunscrevendo a você mesmo, de tudo aquilo que você precisa. A oração, ela faz aquele canal entre você e o Criador. Então, ela acaba se fazendo necessária em muitos momentos porque somos imperfeitos. Precisamos dessa ajuda, dessa conexão. Então, o porquê rezar, esse é um dos grandes motivos. Somos filhos de Deus, precisamos
desse auxílio dele em muitos momentos. Estamos aqui para provar, e em muitos momentos precisamos desse auxílio, dessa ajuda, e, como bem disse o Glauco, esse ato de humildade, de demonstrar a vontade, é o que nos leva para cima, para vencer o que tiver que vencer, para desenvolver o que tiver que desenvolver. Eu acho que a prece ela é tão importante, né? E a gente está falando aqui da prece, da oração, a gente tem que até abranger isso não só para a doutrina espírita, né? Mas ela é a base de todas as religiões e provavelmente até aqueles povos primitivos, né? Eles adoravam os seus deuses, né? De alguma forma, ou seja, já era uma forma de adoração. Mas voltando aqui para o nosso escopo, que é a própria doutrina espírita, a gente percebe que o Glauco até falou, é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele faz um trabalho genial ali, né? Que ele compila todas as informações relacionadas a Cristo, né? Então ele traz algumas passagens que ele julga importante, não tem todas, né? Provavelmente se ele fosse fazer isso, imagina, trazer todas as passagens de Jesus bíblicas, né? Ia ser um livro gigantesco. Mas ele reserva o final do Evangelho para falar sobre a prece. Ou seja, nos dá a sensação de que, primeiro, a prece com certeza é algo extremamente importante. E uma outra lição que talvez fique quando ele traz um capítulo dedicado para isso, inclusive com alguns exemplos, passa para a gente um recado do tipo: vocês também não sabem orar. E eu estou trazendo aqui algumas informações que vocês precisam aprender e estudar. Vou trazer umas dicas aqui, em primeira mão, que vocês estão precisando. Curso Como Fazer uma Prece. Exatamente. Não Gustavo por isso Pérez. que está lá no fim do Evangelho, Exato. né? Vem toda a teoria, Toda a estuda teoria. bastante, agora vamos aqui A prática. Exatamente. Exatamente. Eu estava vendo uma reportagem, na verdade eu acho que foi uma palestra, não sei se é um vídeo com o Haroldo, com o pessoal da FEB e tudo mais. E eu acho que foi até o Haroldo que menciona isso, que eu acho que ele estava em algum país, não sei se era algum país árabe, no qual eles têm, né, o lance com o Alcorão e tudo mais, e eu acho que lá tinha um representante religioso dessa religião que falou para ele o seguinte, falou: olha, para você entender uma religião, você precisa ver como que as pessoas oram, qual que é a forma que elas oram, né, e o que elas dizem nessa oração, né. Então, isso seria um resumo da crença daquelas pessoas vinculadas àquela religião. E isso faz muito sentido. Porque se a gente começa a prestar atenção em como cada religioso profere a sua oração, tem muito daquilo que ele acredita naquilo que ele está falando, né, como uma oração. Então, o Haroldo até brinca, ele fala, se você pegar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e ler as orações que o Kardec deixou ali é um resumo da doutrina espírita. Tudo que é falado na doutrina espírita se encontram naquelas orações ali que ele deixou ali como legado. Eu achei isso super genial, assim, de uma maneira geral. Sem dúvida, é muito interessante porque a gente aprende, né, que Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Não por acaso que Jesus afirmou, sois deuses, né? Então, se você tem essa fé, que você realmente tem Deus dentro de você, que Ele está com você, por que não acreditar que o que você pede em oração vai acontecer? Por que não acreditar? Porque você tem essa certeza, né, da centelha divina que vive em nós, né? E Deus, como diz o Haroldo, né, se nós fizermos um exame de DNA, está lá, somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, né? E nós precisamos da matéria, óbvio, para a gente poder trabalhar essa fé, professar essa fé. É para pregar? Não, é para nós, é para cada um de nós. É interno. É interno. Fazer sua oração, né, para um amigo, para um parente, como eu faço todos os dias, é perfeito. Eu não posso ajudar, você pode sim, você tem a oração. Porque onde a mão não chega, a oração alcança. Então, dona Ângela, a senhora tocou nesse assunto, eu ia até falar um pouquinho mais para frente, né? Mas olha como é interessante.
a Dona Ivone A. Pereira, uma médium muito famosa, né, no Brasil, inclusive um livro de grande circulação dela, muito famoso no meio espírita, é o Memórias de um Suicida, que conta, é ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, é um codinome, obviamente, né? Pelo que eu me lembro, ele era um famoso autor, né, português, e ele cometeu suicídio, enfim. Mas o meu ponto aqui o que a Dona Ivone fazia? Ela, acho que era, não sei se era o Estadão, tinha um jornal, né, da época dela ali, de grande circulação também, que falava o nome das pessoas. Às vezes ela estava lendo uma matéria e falava o nome de uma pessoa que tinha se suicidado. O que ela fazia? Ela pegava aqueles nomes das matérias que ela ia lendo e ela colocava num caderninho de anotação dela e ela fazia uma oração para aquela pessoa que tinha cometido que legal. suicídio. Eu não sabia Exatamente. disso. Muito legal. Só que o que acontece é o seguinte, ela não fazia a oração pontualmente, viu o nome da pessoa que cometeu suicídio e fazia uma oração para ele naquele momento. Não, ela colocava num caderninho. Todos os dias ela rezava e citava o nome um por um daquelas pessoas do caderninho dela. Então, vocês imaginam, a lista ia crescendo, né, à medida que o tempo passava. Mas ela sempre vinha nas orações dela e ela pedia nome por nome daqueles suicidas. Então imagina o auxílio que essas pessoas recebiam também graças a ela, né? E é interessante que muita gente pensa, né? Fica naquela... nossa, mas eu rezei, mas como é que essa oração chegou até aquela pessoa, né? Eu estou aqui, às vezes eu nem conheço, né? Estou rezando por alguém, porque é importante sim fazer prece para os outros, né? Eu chego a pensar que faz mais efeito fazer prece para os outros do que para nós mesmos. Mas a gente às vezes esquece que não existe espaço vazio, né? Aqui, esse espaço, a gente tem ar, né? Se a gente fazer barulho aqui, ele se propaga, né? Pelo ar, o barulho. Assim como o fluido cósmico universal, ele preenche todo o espaço, todo. O espaço no universo, né? A ciência estuda muito aí, ela chama de matéria escura, né? Porque existe alguma coisa, mas eles não sabem o que é. No Espiritismo a gente aprende sobre o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal era como se fosse uma rede. Ele propaga o pensamento numa velocidade impressionante. Então, pensou, chegou. Então, a oração é exatamente isso, né? Você pensou, aquilo gerou realmente aquele pensamento, aquela energia, e ela busca a pessoa que está ligada a você pelo fluido cósmico universal. Sim. Então é muito legal isso. E acho que vale lembrar aqui, até relacionando com o tema do porquê rezarmos novamente, porque novamente pensando, né? Deus está sempre fornecendo. Cabe a nós orarmos para saber receber. O mesmo vale para essa ideia que o Glauco comentou de você orar por alguém para essa pessoa receber, certo? E aqui vale destacar a importância da sua vibração também. Por quê? Porque essa oração ela se propaga e ela pode realmente e vai, né, alcançar o seu ponto de destino. No entanto, a absorção da pessoa a quem você destina a oração já não vai depender tanto de quem está orando, mas também de quem vai receber. E aí que vem a importância de quem vai receber também orar, também estar de coração aberto e com boas vibrações para poder receber aquilo. Porque tudo se conecta, né? Tudo está ligado aí de alguma forma, seja em baixas vibrações ou boas vibrações. Posso só fazer um adendo, Pedro? Podemos discordar um pouquinho? Opa, isso sim que é bom. Porque, na verdade, lógico, se você está na mesma sintonia, né, de quem está fazendo uma prece para você, é muito melhor, né? Você vai receber aquilo, os espíritos, você vai estar muito mais aberto, né, para você receber esse auxílio dos espíritos e ter aquele seu pedido atendido. Mas mesmo, né, então, até eu sempre faço uma brincadeira, que eu acho que a prece, ela é o 193. Quando tem uma emergência, a gente liga para o 193, sei lá, aconteceu um acidente aqui na rua, ligo para o 193, que é o resgate, e esse resgate vem auxiliar aquela pessoa. Por isso que eu sempre brinco, é o 193 da espiritualidade e a prece.
Por quê? Porque acontece muito, e o André Luiz narra isso nos livros dele, né? Tem muitos dos espíritos que se encontram em situações no plano espiritual, eles não têm condições de fazer uma prece. O que dirá de estar na mesma sintonia para receber um auxílio, né? Então, o que acontece é que os espíritos intercedem por aquelas pessoas. Então, eu consigo sim fazer uma prece pedindo, sei lá, eu tenho um familiar de repente que desencarnou, que está numa situação não muito legal. Eu consigo fazer uma prece e com certeza a espiritualidade vai atender ou vai tentar atender, né? Então, nem sempre aquela pessoa ou aquele espírito ele precisa realmente estar na mesma sintonia. Isso. Porque os espíritos estão intercedendo um pelos outros o tempo todo, mas precisa do gatilho, e o gatilho é a prece. Por isso que eu brinco que a prece é 193. Inclusive, Gustavo, nos trabalhos de desobsessão, né, que a gente chama ainda, mas é um trabalho de orientação espiritual, o que vem de espírito, que chega lá, o que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe aqui? Eu quero ir embora, esse lugar não é para mim e tal. E você vai conversando com aquela entidade, né, orientando, e até que você fala para ela, olha, tem alguém aqui, né, que te ama muito e que estava ao seu lado e você não percebeu, porque você realmente estava em uma vibração diferente, né? E geralmente é um ente, né, um ente querido ali, que estava orando por aquele espírito, estava tentando ajudar, e só com o auxílio de um trabalho específico, muita prece, ele conseguiu então estar ali, ser recebido, ser orientado e enxergar a pessoa que estava orando e estava trabalhando por ela. A oração, na verdade, é terapêutica, né? Eu falo que a gente pede e não tem a paciência de esperar, porque a gente esquece de um pequeno detalhe, que tem um elemento que é curador e que nós não paramos para pensar, que se chama tempo, né? Tempo é curador. Tudo acontece com o tempo. Tudo é dentro do tempo de cada um, de cada necessidade, né? E com o tempo, as orações, que são verdadeiros remédios. A oração não tenha dúvida que ela cura. Em todos os sentidos, ela cura, né? Mas como bem disse vocês, se você estiver aberto para receber, é óbvio que essa cura vai vir mais rápido, né? Eu já tive vários exemplos na minha vida, vários exemplos dentro da minha vida, na vida de outras pessoas que chegaram a mim, que me pediram, como, sei lá, porque confiaram em mim, de pedir uma orientação. E saber é muita arrogância. Você conseguir sentir que aquele momento, o que aquela pessoa tinha para fazer era aquilo que ia dar certo, isso já aconteceu inúmeras vezes na minha vida. E é exatamente através da oração. Quilômetros de distância, pessoas muito longe, né? Então, eu já tive muitas provas do que a oração pode fazer na vida da gente, como a oração é transformadora. E eu acredito que eu vivo isso no meu dia a dia, né? Eu falo assim, eu acredito que eu seja uma das provas vivas da minha própria vida, de como que a oração constrói, como que a oração traz alívio, como que a oração traz resultados. Mas, gente, é no tempo. Um tempo que nós estamos preparados para receber. Porque não adianta eu sair do ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, e pegar um diploma de médico. Vai adiantar? Eu vou saber fazer alguma coisa? Então, a oração é poderosa, a oração é curativa, ela é terapêutica. Mas você tem que ter a humildade, a paciência, porque aí vem a questão de desenvolver a paciência, né? Porque é uma forma de você desenvolver sua paciência, sua resiliência e aguardar. Mas não perca sua fé, porque se você fez com o coração, se você fez com a sua vontade, não tem como dar erro, gente, vai dar certo. Eu já tive muitas provas disso, mas muitas provas de como que chega. Pessoal,
Nós tivemos aqui, a partir do story do Instagram, novamente, @ato de evolução, tá? Sigam a gente, por favor. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e tivemos ótimas perguntas aqui. Não vou ler todas agora, tá? Vou ler pela ordem pelas quais elas chegaram. E a primeira pergunta, dessa vez todo mundo quis se identificar, isso é legal. A primeira pergunta, eu acho, tenho quase certeza, que a nossa convidada vai conhecer. Ela se chama Juliana Inácio. Por acaso. Ela é de Barretos, mas também é aqui de Garapava. A pergunta dela é: pedir a Deus é um ato de fé ou de necessidade? Uma ótima pergunta. Eu gostaria de ouvir a Ângela Inácio. Bom, eu acredito que você só pede porque você tem uma necessidade. Você só pede quando você precisa, né? E se você pedir com fé, é óbvio que o resultado é outro. Então, pedir é necessário, sim, porém com fé, né? Não tem que ser, é como o Glauco disse, a humildade. Você tem que pedir com humildade, com sinceridade e aguardar, né? Então, pedir é uma questão de necessidade ou fé dos dois. Você tem que pedir porque você necessita e você peça com fé. Porque pedir sem fé, então é a mesma coisa que nada. Você está querendo barganhar. Exatamente. Assim, querendo algo para você. Aí você pede algo material, né? E tal. Tipo, nossa, eu pedi, não chegou, não recebi. Mas ele não parou para pensar que não, beleza, Deus vai te dar a oportunidade de trabalhar. Exato. Exatamente. Essa é a... Sim. Você vai ganhar coração. É a ideia. Eu acho que a prece sem fé, tem uma frase que esses dias eu vi que eu achei interessante. Tem a prece sem a fé, ela não vai passar do céu, da boca. Da boca. Pois é. Eu tinha ouvido do telhado, não vai passar do teto, mas o céu da boca é melhor ainda. Ou seja, não vai chegar, essa prece sem fé não vai chegar em lugar nenhum. Verdade. Ótimo. Eu queria fazer um complemento que é até o tema, né, nos induz até a usar sempre a palavra pedir, né, já que o tema é pedir e obtereis, só que a prece simplesmente para um agradecimento, ela também tem uma força descomunal. Você não está pedindo nada, você está, antes de dormir, obrigado meu Deus pelo dia, ou por que quer que seja. Isso tem um efeito, isso gira uma energia em você, causa uma conexão entre você e a espiritualidade amiga, o nosso Criador, que também é extremamente válida, muitíssimo importante. Mas ótimo, vamos lá. Eu vou ler mais uma pergunta aqui, hoje temos 6, aí depois as outras eu posso ir falando no decorrer do episódio. Essa pergunta é do Donaldo Rezende, diretamente de Ribeirão Preto, meu amigo do trabalho. Ele fez a seguinte pergunta: a oração ajuda realmente a alcançar o que pedimos? Essa pergunta é interessante. Acho que ela cabe até algumas interpretações assim fora do contexto direto. Que é o seguinte: hoje antes de dormir eu vou pedir para alcançar determinado objetivo amanhã. Rezei aqui, beleza, acordei no outro dia, agora eu tenho certeza. Eu rezei, então tá tudo bem. Espera aí, né? A fé sem luta é cega, né? Então, vamos lá. Você pede, você vai receber oportunidades, como bem disse o Glauco. Você vai receber chances de trabalhar para alcançar aquilo. Então, a oração, a prece, como ele perguntou, ajuda realmente? Realmente, com toda certeza, ela vai te ajudar, sim, a alcançar um determinado objetivo. Porém, você precisa fazer a sua parte também. E o que vocês acham? Eu acho que é interessante, né? Porque talvez a grande confusão aí seja o conceito sobre o que eu vou ter de resultado quando eu faço uma prece, né? Muita gente talvez... E eu acho que talvez está um pouco vinculado com a nossa cultura, né? Eu acho que nós somos pedantes demais, né?
E talvez assim, não sei se tem alguma coisa, talvez até um psicólogo poderia explicar isso melhor, não sei se tem algum vínculo da forma que nós somos criados, nunca deixamos assim esse lado da criança de lado, que a criança sempre quer, né? Sempre quer, sem entender muito o objetivo das coisas assim. Então, obviamente que dependendo do meu pedido para Deus, então, né, igual o Pedro estava brincando ali, que tenho um teste muito importante para amanhã e eu vou fazer uma prece. E aí tem dois caminhos. Ou eu faço uma prece pedindo tranquilidade, paciência, para que eu consiga fazer aquele teste da melhor maneira possível. Ou eu posso agir como uma criança mimada, pedindo resultados do tipo: olha, eu gostaria de chegar amanhã no teste e saber todas as respostas sem ter feito nenhum tipo de esforço, né? Que é o que o Pedro falou. Então eu acho que a eficácia da prece está muito direcionada com a eficácia do que é pedido. E a eficácia da minha fé, obviamente, como nós já falamos. Mas a eficácia o objetivo do meu pedido, esse tem que estar muito claro, e eu tenho que saber que Deus não é um cambista também, né? Ele não vai estar fazendo negócio comigo assim, ou atendendo aos meus prazeres assim, porque simplesmente eu quero, né? E eu acho que tem muita gente que confunde um pouco esses conceitos e acha que Deus é obrigado a me dar alguma coisa, né? Ou atender a algum pedido a partir do momento que eu dou alguma coisa em troca para ele, né? E o mecanismo da prece, infelizmente, não é assim. Eu sei que muita religião é pautada nisso e tá tudo bem. Eu acho que tem várias formas de expressão de fé e tá tudo ótimo, assim. Eu acho que o importante é que as pessoas acreditem naquilo que elas queiram. Mas trazendo para o lado de Kardec, da fé raciocinada, né? Eu penso na fé, na prece muito mais como nesse exemplo do teste. Olha, Deus, amanhã eu tenho um teste, me dá paciência para que eu consiga lembrar do conteúdo que eu estudei, e eu me dediquei muito para isso, eu realmente gastei horas ali estudando e tudo mais, e eu tenho um hábito, de repente, de ficar muito nervoso na hora e eu não lembro. Então, será que não dá para os espíritos amigos estar do meu lado ali, me tranquilizando e tudo mais? Essa prece eu tenho certeza que ela vai ser atendida. Essa eu tenho certeza absoluta que ela vai ser atendida. E essa pergunta fez lembrar justamente aí no capítulo 27, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 lá, né, porque é o seguinte, às vezes você recebe e nem percebe, né? Uhum. Isso é muito comum. Então, lá é dado um exemplo, né, contando a história de um homem que está perdido num deserto e ele está sofrendo com muita sede, né? Sente se desfalecendo, deixa cair ao chão, né? Realmente aí ele faz uma oração, né? Suplicando a ajuda de Deus. Só que ele espera que apareça um anjo, né? Ali dá de beber para ele. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. E aí ele levanta, segue aquele impulso, né? Que ele não sabe de onde vem. Reúne aquelas suas forças ali, levanta e vai seguindo, até que ele chega num terreno elevado e ao longe ele descobre que tem uma corrente de água. E com isso ele retoma aquela coragem, né? E essa pessoa, se ela teve fé, né? Se ela tem fé mesmo, ela vai exclamar, né? Graças a Deus pelo pensamento que me inspirou a tomar esse caminho, né, da salvação. Mas se ele não tiver fé, ele vai falar: nossa, que boa ideia que eu tive, né? Que sorte eu tive de tomar um caminho direto, né, para essa fonte. Como eu fui forte e corajoso, né, e não me deixei abater e tal. E acaba esquecendo que ele pediu ajuda e veio. Foi atendido. Foi atendido e ele simplesmente ignorou, né? Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente pede ajuda e vai. Eu lembro que toda vez que a gente vai viajar, a gente faz uma prece, né? O Pedro já viu isso. Sim, sim. A gente faz toda vez. Graças a Deus, acho que toda vez a gente é atendido, porque sempre chega bem no destino, graças a Deus. Só que às vezes a gente chega no destino e esquece de agradecer. Poxa, obrigado. Né? Pediu, mas não agradeceu, olha só, que ingrato. Pediu, não agradeceu. Isso aí então é importante a gente agradecer e geralmente eu tento lembrar o máximo, às vezes escapa, mas eu sei, viu, Deus? Mas graças a você. É interessante, realmente. Isso aí é uma coisa que eu tenho muito prestado atenção no meu dia a dia.
pedir, receber e agradecer. E mesmo que não tenha vindo daquela forma, mas às vezes vem numa mensagem que você recebe de um amigo. E interessante que, vindo para cá, estava conversando com meu irmão. Aí, meu irmão, assim, ele não frequenta nenhuma igreja, nenhuma religião, tal, mas ele acredita muito, ele tem muita fé em Deus. Eu cheguei aqui, ouvi o último áudio dele. Aí, nós estávamos conversando, não me lembro qual que era, nem sei qual que era o assunto, porque eu congelei na última mensagem dele que está no meu celular. Ele falando, sabe, Ângela, a gente falando de ajudar as pessoas até onde ela quer ir, respeitar o livre-arbítrio das pessoas, mesmo que elas estejam, na nossa visão, fazendo um caminho que não deveria, tal. Aí eu falei assim, eu ainda brinquei com ele, falei, sabe, Júnior, eu acho que o que a gente tem que fazer é rezar. Vamos rezar, reza para o mentor da pessoa, para o anjo da guarda, para ser fortalecido, esclarecido, para que ele abra os olhos. Aí, qual que foi a frase que ele me falou? Até porque, né, eu falando justamente por isso, porque às vezes não, sempre recebo e esqueço de agradecer, né? E eu conversando com ele, lembrei de uma passagem do Haroldo. Falando sobre isso, tem uma palestra do Haroldo que ele fala, que acho que logo que ele se formou, se não me engano, ele pedindo, que eu acho que ele queria ir para uma cidade grande, não sei se ele já queria vir para Belo Horizonte, e o sonho dele era vir, e ele pediu, aí parece que ele passou num concurso, se eu não me engano, e foi para uma cidadezinha pequenininha, que ele chegou lá, o que eu estou fazendo aqui? E, assim, indignado, né? E que acho que veio uma freira, se eu não me engano, alguém veio e falou para ele reclamando, que era para ele florescer aonde ele foi plantado. Olha, frase né? boa. E assim, ele ficou extasiado com aquilo. Ele falou, nossa, eu pedi tanto, mas eu não sabia, na verdade, nem o que eu estava pedindo. E essa mulher veio, que eu não me lembro, até vou procurar essa passagem, qual que é a palestra dele, essa pessoa veio e clareou para ele. Mas por quê? Porque ele estava aberto a receber, né? A paciência para ver. Eu pedi, mas eu vou ver de que forma que esse meu pedido vai ser realizado. Provavelmente para ele foi daquele jeito, aquela senhora falando isso para ele, né? E eu e meu irmão estávamos conversando, aí ele falou, olha, Ângela, é que a gente tem vários... Eu falei para ele assim, você tem um entendimento tão grande, né? Eu faz 10 anos que eu estou dentro da doutrina, estou tentando abrir minha mente, mas todos os dias é uma tentativa em vão, que eu acho que a gente ora para as pessoas e quer o resultado do nosso jeito, não é o meu jeito, que é o bom para ela e tal. Aí ele falou assim, sabe, Ângela, a gente tem que rezar, ele falando para mim, a gente tem que rezar quietinho, no nosso quarto, dentro da nossa intimidade, que você fala com Deus, diretamente com Ele. Ele falando, né? Eu falei assim, porque as pessoas me pedem tal para rezar, para orar, tudo, né? E às vezes a gente acha que a gente pede, a fé não é o suficiente. Ele falou assim, faça a oração no seu quarto. Aí ele falou, não tem aquela oração de Jesus? Peça, e que Jesus ensina, peça e obtereis. Aí ele falou todo o tema. Eu falei, gente, caramba, mas não... ele estava alinhado, hein? Alinhadíssimo. alinhado. Alinhadíssimo. Eu arrepiei. Eu fiquei parada ali, ouvindo de novo o áudio dele. Ele falou, mas, Ângela, tenha paciência. Mesmo que você esteja pedindo para o outro, peça e deixe que ele resolva com aquilo que ele tem para receber. Mas peça, porque se você fizer do seu coração, você pode ter certeza que Deus vai atender. Só que aí você tem que ficar observando os sinais. Exato. Né? E é fato mesmo. É verdade. E tá também, né, aqui nesse capítulo, fala justamente, porque às vezes as pessoas, até, digamos assim, você tá lá orando, rezando para um público que está ali. Às vezes você preocupa tanto em falar palavras bonitas que não vem do coração. Exatamente. Já no quartinho, igual você falou, no seu quarto, você está conversando realmente com Deus, falando do que tem no coração, né? E inclusive está lá no Evangelho, no item 17 desse capítulo, né?
Ele já começa dessa maneira, ó. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então, eu lembro sempre da minha esposa, né? Ela era católica, independente da religião, né, gente? A prece ela é muito importante. Mas ela lembra que ela, às vezes, ia na igreja e o padre falava, olha, você vai ter que rezar, né? Confessava, né? Então, vai ter que rezar tantas Ave Maria, não sei quantas vezes o terço, né? E ela chegava em casa, às vezes ela ia fazer exercício na bicicleta lá, ergométrica, com o terço na mão e fazendo, né? Então ela mesma falava, não estava pensando nada na oração, eu estava cumprindo a penitência ali e tal. E realmente, gente, se você for fazer realmente o terço, faça de coração. Exatamente. Tá? Independente, para quem acredita que rezar várias vezes a mesma oração vai dar certo, que seja do coração, que aí vai dar certo. Se for da boca para fora só porque você acredita que é certo fazer várias vezes, não vai funcionar realmente. É importante que você saiba o que você está pedindo. Inclusive no Pai Nosso, gente, que a gente faz geralmente na oração. Sinta as palavras, né? Não apenas acompanhe a fala do outro e tudo mais. Sim, cada trecho do Pai Nosso tem uma mensagem muito forte. Muito forte. Tem mesmo. Forte. E é interessante, porque isso que vocês estão falando aí, citando um texto bíblico, né? Tá lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 5, né? E essa passagem vai de encontro com tudo isso que vocês falaram aqui. Eu vou ler ela rapidinho, só pra gente complementar. Mas olha só que interessante. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, já receberam a recompensa, né, o que eles estavam buscando. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em segredo, e teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Então, e aí segue, né? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o ter pedido. Então é interessante, assim, acho que fecha... Cara, sensacional. Não tem nem o que explicar aqui, Desde né? o rezar no quarto, saber o que você está rezando, tudo foi dito aí. Cobriu tudo. Eu acho só que o rezar no quarto, ele tem vários significados aqui, verdade, né? Na intimidade. Que é a intimidade, né? Talvez aqui ele não quer dizer só realmente que a prece só vai ter eficácia, obviamente, se eu fizer ela no silêncio de um quarto e tudo mais. Não, acho que esse tem esse sentido, obviamente, eu vou ter muito mais privacidade, a minha mente vai estar muito mais limpa, né? Mas também tem aquela, quando eu me fecho comigo mesmo, assim, meu pensamento e tudo mais. É no quarto da sua consciência. Tenho outras 2 perguntas aqui, do Fábio Magalhães, diretamente de Ribeirão Preto também, outro amigo do meu trabalho. Ele e o Donaldo são assíduos telespectadores do nosso canal, do nosso trabalho. Obrigado aí aos 2. Ele fez 2 perguntas aqui. Acredito que elas estão relacionadas, então vou ler as 2 para a gente poder debater aqui, tá? A primeira. Pedi e obtereis. Significa que Deus concede tudo o que pedimos ou tudo aquilo que precisamos para cumprir um propósito maior? E a segunda pergunta. Será que sabemos realmente o que pedir quando oramos? E aí, gente? Essa é boa. Eu acho que algumas coisas delas a gente já meio que falou um pouco né? Vai muito do que a gente falou aí até agora, né? São perguntas importantes, mas que até já foram respondidas. Sim, aqui. sim. Mas é aquilo, não é pedir só o que você acha que você precisa com imediatismo, da forma que você pediu e tudo mais. Mas essa consciência a maioria não tem, né? Que não vai vir da forma que você pediu. É o que a gente já falou. Você precisa de algo
material, porque você precisa sustentar a sua família, você precisa... Então, ele vai te dar a oportunidade do trabalho, né? Agora, tem uma passagem, né? Uma história que o pessoal fala, né? Uma pessoa pediu tanto para ganhar na Mega Sena, né? Oh, Deus, faz que eu ganhe na Mega Sena e tal, não sei o quê. E ele, poxa, não ganho. Aí, olha, minha mentora espiritual já falou que eu vou ganhar na Mega Sena um dia. Aí ele faz em oração, né, um dia lá no trabalho. Poxa, me falaram que eu ia ganhar na Mega Sena, não ganhei até agora. Ô, meu amigo, vai lá e aposta pelo menos. Faz uma apostinha pra gente te ajudar. Tá muito relacionado mesmo com a sua ação também, né? A ação. Você vai lá e faz a sua parte para receber o que você pediu. Se você não fizer a sua parte, e não vai ser a Mega Sena, tá, gente? Isso aí é uma historinha, uma metáfora, mas é por aí. Eu acho que o Pedro falou isso no começo, e a gente não pode esquecer que nós temos uma série de desafios, né, para passar aqui na Terra, porque nós pedimos para passar por isso, né? Na maioria das vezes. Então eu acho que nesse caso, obviamente que assim, de novo, né, eu acho que a forma do pedido diz muito mais sobre os resultados do que qualquer outra coisa. Então óbvio que eu vou pedir para que aqueles obstáculos sejam removidos do meu caminho. Talvez não seja o caminho, porque se eu preciso desses obstáculos para evoluir, né, tudo que acontece na nossa vida, eu acho que nós, como espíritas, né, tendo a consciência que somos espíritos em evolução, nós temos que entendê-los como ferramentas, né? São ferramentas para a nossa evolução espiritual. Por mais estranho que se pareça para nós, como espíritos encarnados ainda, a gente talvez... nossa, mas que injustiça eu estar passando por determinada situação, né? Mas nós nos esquecemos que somos espíritos imortais, né? E estamos aí evoluindo diariamente, e isso, como eu disse, são ferramentas. Então, eu acho que o caminho da prece nesse caso, né, quando eu for fazer um pedido nesse sentido, não é para remover o obstáculo do meu caminho, mas é que eu consiga ter o máximo de discernimento possível para conseguir né, burlar ou conseguir passar com mais tranquilidade por esses obstáculos. Eu acho que o caminho é esse, né, tentando responder a essa pergunta. Então, acho que sempre que a gente for fazer um pedido, a gente tem que ter isso em mente mesmo assim, até mesmo para que eu consiga ter um resultado mais eficiente. Não, eu preciso de paciência, né? E isso os espíritos com certeza eles vão nos auxiliar sempre, né? Diferente e talvez é por isso que muita gente se frustra, né? Porque as pessoas pedem coisas frívolas, talvez, né? Bens materiais, e às vezes falam, não, eu não vou rezar mais porque Deus não atende meus pedidos, né? Mas não, o que você está pedindo é absurdo também, né? Então não faz sentido, não vai atender mesmo, porque, de novo, né? Eu acho que quanto mais consciência espiritual nós tivermos, melhor vai ser o nosso entendimento como as coisas funcionam e mais eficientes serão as nossas preces, porque nós vamos conseguir ser muito mais objetivos com os nossos pedidos e muito mais atendidos, né, com essas preces que nós eventualmente fizermos para os espíritos. Acho que o caminho é mais ou menos esse. Até porque, né, gente, se fôssemos atendidos todas as vezes que pedimos, não tinha gente pobre no mundo, né? Todo mundo já tinha ganhado em alguma loteria. Porque o que deve ter de gente que pede os números, me mostra do sonho meus números. Gente, vamos e venhamos, né? Vamos ser amadurecidos, né? Exato. Tem um filme que chama Sim, Senhor. Com Jim Carrey. É o Sim, Senhor, que ele se torna... É Deus? Deus, Ele se torna Deus por um momento? Eu acho que é o Sim, Senhor. É um filme do Jim Carrey. Eu acho que não é Sim, Senhor, É Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Isso, Todo-Poderoso. Ele vira Deus por um momento, Isso. e aí ele vai lá nos arquivos das pastas corações, até abre uma gaveta gigante, assim, e aí em determinado momento ele vai respondendo sim para todas as orações. E aí o pessoal da loteria ganha centavos, né? Porque todo mundo ganhou. Todo mundo queria ganhar, né? Exatamente, é por aí. O Gustavo citou uma coisa importante que eu acho que nessa nossa conversa, né, da prece e tudo mais, que é da preparação reencarnatória, né? Quando a gente prepara para reencarnar, né? Pô, a gente já fez a preparação, a gente traçou nosso caminho lá e tal. Então, tá aquela pergunta inicial, né?
Tá tudo já pré-estabelecido, né? Pô, claro que não, né, gente? Porque aí conta nosso livre-arbítrio. Beleza, a gente foi lá e falou assim, não, nós vamos nascer, você, professor, vou dar aula, vou me dedicar aos alunos, vou fazer caridade, vou ajudar a família, vou ajudar o próximo. Só que, a hora que chega aqui, vamos lá, né? A terra não é para qualquer um. Aqui não é para amadores. Como dizem, não é para amadores. Não é para amadores. Então, não preciso nem rezar pedindo porque já está pré-estabelecido. Não, você tem um livre-arbítrio, você vai fazer o que você conseguir fazer, o que você quiser fazer, se você tiver intenção mesmo. Então, a oração ajuda muito a gente nesse ânimo, né? Para tentar cumprir mais ou menos o que a gente prometeu. E é mais comum a gente não conseguir fazer o que prometeu, o que a gente traçou, do que a gente conseguir fazer. Porque quando tá no plano espiritual tá tudo bonitinho, né, gente? Beleza, tô aqui com os mentores, tracei um caminho sensacional. Tá desesperado para encarnar? Não. Tô topando qualquer coisa. Aí eu vou nascer pobre, passando muita dificuldade, mas vai valer. Não, vou nascer lá num local bem complicado, onde o crime reina, e vou sair leso e tal. Não é bem assim. Então precisa do livre-arbítrio, sua força de vontade, muita fé, muita oração. Exato. Porque aqui você lida com várias energias, né? E como a gente viu no podcast anterior, os obsessores não deixam a gente em paz. Então, a gente tem que estar bem focado. Inclusive, no episódio da obsessão, nós chegamos a tocar no mérito da prece, porque era uma das formas de se desvincular, né? Que nós citamos do obsessor, né? Rezando para o obsessor, pedindo para o seu espírito protetor te auxiliar, né? Então, quer dizer, a prece também, como o Glauco falou, é um meio eficaz aí até mesmo para conseguir se desvincular de um possível obsessor, com toda certeza. Gente, maravilha. Agora estamos iniciando a caminhada aí para o final desse incrível episódio. Nós temos aqui mais 2 perguntas e acho que são muito interessantes. Vou trazer aqui para vocês. A primeira pergunta é da Cláudia Moreira, da cidade de Igarapava. Ela me fez a pergunta, falou para eu trazer aqui, eu pedi para ela digitar, né? Falei para ela acessar lá o nosso Instagram e ela digitou aqui para gente, tá? E a pergunta é a seguinte: por que minha fé está abalada? É uma ótima pergunta, uma pergunta bem profunda. E conversando com ela, ela pediu, isso foi um pedido dela, para que eu passasse a bola para a Ângela. Foi um pedido dela. A gente te ajuda, mas foi um pedido dela. Então, vamos lá. Querida Ângela, por que minha fé está abalada? Pois bem, minha querida Cláudia, eu não acredito que a sua fé esteja abalada. Primeiro, seu coração sempre está em Deus. Você não está com a sua fé abalada. Você provavelmente está passando por um momento delicado, difícil, e você se vê assim, né, com a sua fé abalada. Não creio que seja isso. Não creio que seja um abalo. Não creio que você esteja diminuído a sua fé. Não creio que você faça algo, né, que denote isso ou que faça com que você acredite nisso. Só acho que você precisa olhar para o seu coração. Só isso. Olhe para o seu coração. Dentro dele estarão as respostas das quais você precisa. Porque, como eu disse, todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Às vezes, a gente deixa que os olhos se fechem, né, para aquilo que o mundo oferece como dor. Mas não são dores, são passagens. São momentos, aprendizado. E tudo que nos ocorre está sob a provisão divina. Tudo que a gente vive está sob a provisão divina.
E Deus, sendo Ele Pai misericordioso como Ele é, Ele entende. Ele sabe das nossas necessidades. Ele entende as nossas dores e nos ajuda. E às vezes a gente não consegue abrir os olhos para isso. Mas é só olhar para dentro de si mesmo, que você verá que a sua fé não está abalada. Eu tenho certeza disso, tá? Pode confiar piamente, sua fé não está abalada. É só abrir um pouquinho mais os olhos e olhar para dentro de você, tá bom? É o que a gente falou algumas vezes aqui, que às vezes a gente espera que as coisas aconteçam da forma que nós queremos, né? Só que o planejamento não foi aquele, né? O planejamento às vezes foi outro. E ele acontece e a gente acaba realmente ficando abalado, porque realmente aqui, gente, é um hospital. A Terra não é um local evoluído, não é um planeta evoluído. A gente tá para chegar aí, não sei se nós alcançaremos ainda, né, o período de planeta de regeneração, se chegarmos lá, muito bem, né? Mas aqui é de sofrimento mesmo, que é hospital. A gente tá para se curar, para se tratar e se curar devagarzinho, né? Então, realmente as coisas abalam muito a gente. Mas é um teste. A fé tem que reinar sobre isso. Eu acho que é fácil também ter esse sentimento, às vezes, de que a fé tá desgastada, né? Ela tá abalada, né? Porque a gente até brincou agora há pouco que o planeta não é para amadores, né? Então. E assim, obviamente que se nós estamos encarnados também, nós não somos amadores também, né? Estamos aqui porque, de fato, nós sabemos que, né, no momento da reencarnação, nós pedimos, inclusive, para estarmos aqui. A maioria, eu gosto de pensar que a maioria das pessoas é uma reencarnação planejada, né? E nós quisemos estar aqui. Mas encarnados e esquecendo do nosso compromisso espiritual, é fácil às vezes a gente ficar um pouco desanimado, né, e sentir que a nossa fé está se evaindo, né? Mas eu acho que vai de encontro com o que o Glauco falou, e a Ângela também. A gente precisa realmente trabalhar esse processo, né? E trabalhar essa esperança, buscando auxílio, né? E eu não sei, assim, talvez até os próprios recursos materiais mesmo. Hoje em dia muito se fala, né, em terapia e tudo mais, que são coisas talvez importantes até mesmo para a gente conseguir nos encontrar, né? Que pode ser que esse desgaste da fé que a gente sinta pode ser reflexo de outras coisas da nossa vida também, né? Outras coisas que estão desbalanceadas ali e a gente precisa tentar buscar. Mas eu entendo, de uma certa forma, muita gente às vezes ter esse sentimento, dado a dificuldade que é realmente viver no planeta Terra. Mas o que a gente tem que ter consciência é o seguinte: as nossas provas bem suportadas são grandes depuradores do nosso espírito. Então, assim, quanto melhor nós suportarmos as nossas provas aqui na Terra, melhor é para a nossa evolução espiritual. Vamos agora para a segunda pergunta. Também é de uma igarapavense. Ela se chama Isabel Cristina. É uma amiga também. Ela se chama... A pergunta dela é: por que uma pessoa boa sofre tanto com doenças? Essa é uma ótima pergunta também, gente. Pois é. E aí, Glauco? O que você me diz? Olha, sofre porque a existência não é só essa, né? O espiritismo, ele é reencarnacionista, né? Como a gente sempre comenta. Então, beleza, provavelmente nessa encarnação ela é uma pessoa com uma conduta bem mais legal, né? Mas nas outras, como é que foi? E eu não digo só na passada, às vezes ela até na passada já deu uma boa melhorada, mas a gente aqui é igual Casas Bahia, a gente parcela as dívidas, né? A gente paga um pouquinho nessa, porque se a gente pagar tudo em uma, gente, a gente não consegue, né? Que aí é o que a gente estava comentando justamente agora. Se a gente pagar tudo de uma vez, a gente faz um planejamento, nossa, essa existência eu só vou pagar, vou sofrer pra caramba e tal. Vai chegar no momento que vai, às vezes, fazer o que a Cláudia, né, citou aí,
achar pelo menos que perdeu a fé, né? Porque, faço tudo certo, só levo bronca, só dá errado, né? Então, você até acaba parando de confiar, né? Ter fé. Então, é melhor parcelar as dívidas. Então, provavelmente, ela parcelou isso aí, tá chegando e paga um pouquinho aqui, gente. A gente fala com alegria aqui, só nós sabemos o que nós já passamos nessa existência, né? E o importante é ter fé, ter alegria em viver, alegria em aproveitar essa oportunidade, gente. Oportunidade de ouro. Verdade, resignação, né? A gente tem que lembrar uma coisa, eu falo que eu acho isso muito interessante. Eu queria tanto saber o que eu fui na vida passada. Gente, olha para o que você é hoje. Você vai saber o que você foi na vida passada. Você é um anjo de candura? Você é um alecrim dourado? Né? Então, gente, o que na minha concepção eu procuro seguir? Se eu tenho uma doença hoje, provavelmente o que era para eu sofrer era muito maior do que isso. Mas Deus, na sua bondade infinita, Ele atenua. A gente nunca vai pagar na medida do que devemos. E parcela mesmo, com certeza. E além de parcelar, tira juros. Então, a gente sempre tem que estar agradecendo muito, porque se hoje a gente vê muito essa história no centro, nessa vida eu cometi algumas coisas em vida passada, nessa vida eu vou perder o braço. Mas aí a pessoa praticou caridade, foi uma pessoa honesta, né? Uma boa conduta, uma conduta reta, perdeu o dedinho. Mas era para ter perdido o braço. Mas a conduta dela atenuou a dívida, tirou todos os juros, correção monetária, ela perdeu o dedinho. Então, nós temos sempre que ter esse olhar para o que nós estamos passando hoje e vamos consultar a nossa consciência. Espera aí, o que eu fiz? Eu, particularmente, 59 anos, começo a desenvolver um câncer. Opa, mas peraí, o que eu fiz nessa vida, gente, para eu poder estar hoje vivendo essa situação? Peraí, o que eu fiz? Quem que eu prejudiquei? Quem que eu lesei? Não, eu não fiz nada. Então, opa, peraí, então era para ser pior. Se eu cheguei nessa condição hoje, então era para ter sido muito pior. Porque se eu não construir isso nessa vida, então eu estou trazendo de vida passada e eu aceitei fazer, eu aceitei pagar. Então, vamos embora e vamos agradecer. Porque nós nunca vamos pagar na medida do que devemos, tá, gente? Porque Deus é misericordioso. Porque se fosse para cobrar na medida do que a gente precisa, não daríamos Por isso conta. A beleza, né, do entendimento da reencarnação. A reencarnação é uma lei de Deus. Sim. Você não precisa acreditar que a reencarnação existe. Ela não vai deixar de existir. Exatamente. Ela é lei. Exatamente. É lei. E é bela, E... porque deixa que isso aconteça, né? A gente paga em parcelado e explica pra gente, poxa, se a gente não fez hoje, a gente fez ontem. Exatamente. Né? E já que é do ser humano e de Deus evoluirmos, nunca regredirmos, né? Então, vamos só agradecer, gente. A doença de hoje já é uma parcela do que fizemos no passado. Bom, acredito agora que o Glauco tem uma história a nos contar. É isso mesmo, Glauco? Então, tem uma história legal aqui pra gente finalizar, que é meio que o contexto de tudo que fala aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa história chama A Semente e a Fonte. Então havia em uma pequena vila um homem chamado Elias, que atravessava um período difícil. Seu trabalho não prosperava. Sua casa parecia sempre vazia, sem alegria, e o cansaço lhe pesava mais na alma do que no corpo. Todas as manhãs, Elias ia até uma antiga fonte no alto do morro. Ali, em silêncio, fazia suas preces. Pedia a Deus que sua vida melhorasse, que as dificuldades cessassem e que a paz finalmente chegasse.
orava com sinceridade, mas ao retornar para sua casa, sentia-se frustrado por não ver mudanças imediatas. Certo dia, ao lado da fonte, encontrou um velho jardineiro plantando sementes em um terreno seco. Intrigado, Elias perguntou a ele: "Como o senhor pode plantar aqui, se a terra parece tão dura e nada cresce?" O jardineiro sorriu com serenidade e respondeu: "A semente precisa da água da fonte, mas também do tempo, do cuidado e da persistência. Não basta pedir que ela cresça. É preciso trabalhar a terra todos os dias e confiar no processo." Elias permaneceu em silêncio. Naquela noite, ao orar, compreendeu algo novo. Percebeu que suas preces haviam sido ouvidas desde o início, mas que Deus não lhe entregaria frutos sem que ele também cultivasse o próprio esforço, a paciência e a mudança interior. A partir de então, continuou a orar, mas passou também a agir. Organizou melhor seu trabalho, tratou os outros com mais benevolência e aprendeu a esperar sem revolta. Com o tempo, não no ritmo que desejava, mas no ritmo certo, sua vida começou a florescer como o jardim do velho homem. E Elias entendeu, enfim, que Deus sempre concede, mas nunca de forma apressada ou inútil. Concede o que é necessário, quando o coração já está preparado para receber. Bom, pessoal, com isso, então, nós fechamos mais um episódio de Vozes da Evolução, Pedi e Obtereis. Eu quero agradecer aqui companheiros queridos que compartilharam a mesa comigo. Foi muito rico, né? Toda a discussão foi riquíssima. Adorei. Obrigado, dona Ângela, pela participação. Glauco, Pedro, valeu demais aí pelo suporte. Excelente. Fica aí para vocês o convite, novamente, de nos seguir em nossas redes sociais, para vocês ficarem antenados com tudo que acontece por aqui. E nos vemos no próximo episódio de Voz da Evolução. Até mais. Até mais. Obrigado, gente. Não esqueçam de orar hoje. É isso aí, gente. A oração é terapêutica. Muito obrigada.